Gente, vamos ver então agora a imagem ao vivo de Taiwan, onde acaba de pousar o avião dos Estados Unidos. Fontes dizem que a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, vai visitar a ilha, mas não se sabe se ela e a delegação dela estão dentro desse avião militar que acabou de pousar. A gente tem as informações que vão chegando, inclusive aqui a gente tem a informação que o avião é um avião da Força Aérea dos Estados Unidos que aterrissou em Taiwan, então em meio a toda essa tensão com a China, que pode ter a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, como passageiro, mas ainda não está confirmado. Esse avião, ele partiu da Malásia, fez uma rota estendida que contornou o mar da China meridional e então chegou a Taiwan. A gente segue acompanhando. Olha, inclusive o voo foi o mais acompanhado do dia no site de rastreamento aéreo. Esse site que a gente estava mostrando agora há pouco, né, Dani? De pessoas querendo saber se de fato o avião é o avião em que está Nancy Pelosi, né? E se ela chegou mesmo em Taiwan diante dessa viagem tão polêmica. E você já viu agora há pouco ali imagens que há uma comitiva de fato aguardando, portanto, quem vai desembarcar desse avião. O fato é que um avião com a bandeira dos Estados Unidos, da Força Aérea Norte-Americana, pousar em território da ilha de Taiwan nesse momento, após os alertas que foram dados tanto pela China e as conversas entre Estados Unidos e China, trazem atenção para a região nesse momento. Aí temos a porta do avião aberta, a expectativa é para saber se Nancy Pelosi está de fato nesse voo, como a gente está esperando que aconteça. Esse voo, ele fez uma volta ali nas Filipinas, não passou por cima do mar entre as Filipinas e o território ali da China, asiático, mais ao oeste, porque justamente faz essa volta, o que também chamou a atenção. E agora desembarca, portanto, em Taiwan. Tá sim, Nancy Pelosi está ali dentro, vestindo um terninho aparentemente rosa. Ela está ali, deve descer em instantes. Ali, ó. Você vai ver imagens dela, já deu para ver que é Nancy Pelosi, sim, que está dentro desse avião que desembarca em instantes aí no território de Taiwan, na ilha de Taiwan. Gente, é muita expectativa porque, inclusive, aviões de guerra chineses sobrevoaram agora há pouco o Estreito de Taiwan, justamente ali entre a China e Taiwan, que é uma ilha. Então, os aviões chineses de caça estavam sobrevoando o mar ali nessa região, no Estreito. Então, deu para ver ali, sim, que era Nancy Pelosi, estava de rosa. Mas, portanto, a expectativa agora da comitiva já se aproximando do avião para receber a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Lembrando que essa é a primeira vez em 25 anos, foram 25 anos sem que uma autoridade dos Estados Unidos desembarcasse na ilha de Taiwan. E toda essa expectativa para o desembarque e para a agenda de Nancy Pelosi agora no território de Taiwan também para se desenvolver, até porque a própria ONU, gente, não reconhece ali a independência de Taiwan. Para a própria ONU, a soberania é da China, que tem Taiwan como parte de seu território. Mas o próprio Estados Unidos também reconhece o governo chinês. Só que nesse momento, o fato de a presidente da Câmara dos Deputados, que desembarca neste momento, você acompanha as imagens ao vivo de Nancy Pelosi desembarcando em Taipei, na capital ali, Taiwan, na ilha, portanto, para ser recebida pela comitiva da ilha de Taiwan. Então, está muita expectativa para a agenda dela e para esse intervalo de 25 anos sem uma autoridade norte-americana em solo da ilha de Taiwan. Pois é, uma viagem que ela está fazendo pela Ásia, tinha a expectativa de que ela fosse para Taiwan, já tinha sido cogitada essa possibilidade, mas oficialmente não tinha sido nada oficializado, nem por parte dos Estados Unidos, nem por parte de Taiwan, que falou que poderia acontecer alguma viagem, alguma visita nesse sentido, mas que de fato não tinha uma confirmação. Isso é muito importante porque, como a gente está falando aqui, enfim, na CNN você está acompanhando, porque a partir desse momento é um marco histórico, o Dani falou, são 25 anos que se passaram desde a última visita de um presidente da Câmara dos Estados Unidos a Taiwan. E isso impacta demais a política ali local, porque você, a partir do momento que tem um integrante que é o terceiro na linha sucessória dos Estados Unidos em Taiwan, você apoia, você dá uma demonstração de apoio a um território que
de fato, a China quer que seja dele, né? Quer incorporar esse território à China de uma forma até incorporar até com uma forma militar. Então pode ter uma resposta militar da China contra os Estados Unidos. Tem essa ameaça, mas claro, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas a gente fica nessa expectativa, né? O mundo fica nessa expectativa porque de fato é um momento bastante tenso, porque Nancy Pelosi, inclusive, sempre foi uma defensora, né, de Taiwan, enfim, dos direitos de Taiwan, e ela já planejava fazer essa viagem há um tempo. Então agora essa viagem se concretiza, a Casa Branca está em alerta, orientaram a Nancy Pelosi a não fazer essa viagem, mas ela quis fazer essa viagem, não foi oficializada, agora sim, a gente vê que ela de fato está lá em Taiwan com a comitiva dela, com a delegação. Agora vamos ver o que vai acontecer, como que a China vai se posicionar, como os Estados Unidos, a Casa Branca vai se posicionar e toda a repercussão que vem agora depois dessa visita. Vale lembrar que a própria Casa Branca deixou muito claro a independência dos poderes. Se você trouxer aqui para um parâmetro, só para ter uma ideia, do Brasil, é como se a gente tem aqui no Brasil a divisão dos poderes, a separação dos poderes, poderes executivo, legislativo e o judiciário. Lá nos Estados Unidos, a postura da Casa Branca, de pessoas ligadas ao presidente Joe Biden, foi nesse sentido, de que, olha, a Nancy Pelosi é chefe de outro poder e a gente não tem ingerência sobre um outro poder. Então, se é uma iniciativa dela de visitar Taiwan, 25 anos depois de uma outra visita norte-americana à ilha, então, nesse momento, a gente também tem que respeitar. Foi o que disse ali o Poder Executivo, a Casa Branca, nos Estados Unidos. Porque Nancy Pelosi toma essa atitude de visitar Taiwan também como um gesto político, claro, um gesto de geopolítica que traz reflexos para o mundo inteiro, porque há uma expectativa também de que essa viagem à Ásia busque maior aproximação dos Estados Unidos e maior influência dos Estados Unidos no continente asiático. Então, a visita de Nancy Pelosi, mesmo a ONU ali reconhecendo a soberania da China sobre esse território e os Estados Unidos também reconhecendo o governo chinês, a visita de Nancy Pelosi a Taiwan, nesse momento, agrava, tensiona a relação entre os dois países, o que é dito por muitos especialistas como também até uma fagulha que pode ser acesa de um conflito maior entre a China e os Estados Unidos. Inclusive, o ministro de Relações Exteriores da China alertou novamente Xi Jinping, presidente do país, num telefonema a presidente Joe Biden na semana passada, que não deveria brincar com fogo. Justamente esse foi o recado dado e reiterou uma política de uma China só, uma China de Pequim, que é isso que a gente está trabalhando esse assunto agora para você. Já já a gente vai ter o professor Carlos Poggio aqui para trazer mais esse contexto da geopolítica, a importância que tem nesse momento internacional, global, de Nancy Pelosi visitar Taiwan. Vale lembrar que Taiwan é uma ilha que está próxima ali à China e é considerada pelo governo chinês como um território chinês, mas a ilha tenta a independência e isso não é reconhecido de uma forma ampla pelo resto do mundo. Taiwan tenta, mas a ida de Nancy Pelosi pode aflorar ainda mais esse interesse de Taiwan pela independência. Por isso a gente não diz Taiwan é um país, Taiwan é independente, a gente chama a ilha de Taiwan, porque hoje a própria ONU reconhece que a soberania neste momento é da própria China. O governo estaria ligado tanto da ilha quanto da própria China como um país. Pois é, porque até então a China, né, não aceita que Taiwan participe de nenhum acordo internacional, né? Porque isso, de certa forma, ou até a visita, né, de Nancy Pelosi à ilha, dá uma legitimidade internacional de que a ilha não pertenceria, na visão da China, à China e que a China pretende incorporar a ilha ao território chinês, nem que seja à força. A própria China já admitiu isso. Então, quando acontece um movimento como esse, acende os olhos de alerta de todo mundo por conta dessa tensão que acontece ali na região. Inclusive, né, a gente falava agora há pouquinho com a Mariana Janjaco, a nossa correspondente de Nova York, que também está acompanhando de pertinho todas as notícias relacionadas à movimentação que acontece por conta dessa visita da Nancy Pelosi a Taiwan.
a ligação recente, né, do presidente americano Joe Biden ao presidente chinês Xi Jinping. Eles conversaram durante um bom tempo, 2 horas, e um dos assuntos, claro, foi essa possível viagem de Nancy Pelosi a Taiwan. O presidente chinês, inclusive, teria alertado de que isso teria um impacto bastante negativo, severo nas bases políticas das relações China-Estados Unidos. E hoje, como eu também trouxe mais cedo a informação que a gente tem aqui na nossa agência, né? O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que os políticos norte-americanos que brincam com fogo, nas palavras dele, na questão de Taiwan, não terão um final feliz. Então, uma forte ameaça inclusive militar, do que esse encontro, do que essa visita pode significar.